depositando essa confiança de dar menção à palavra do Senhor Jesus Cristo. Esses jovens abençoados, quero parabenizar vocês também, viu? Que Deus possa abençoá-los grandemente. Saibam que vocês possuem um lugar no meu coração, tá? Desde que eu cheguei aqui, fui muito bem recebido por vocês. Vocês moram no meu coração. Fábio, e hoje não vai ser 220, tá? Vai ser 120, porque tem o pessoal que está acompanhando na internet. Então, qualquer coisa, se subir muito, vocês fazem assim para mim, tá? Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu não sou de fazer isso, mas vire para quem está do seu lado e diga assim: que bom que você veio. Glória a Deus. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 50. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 22, verso de número 50. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Então eu espero você um pouquinho. Lucas, capítulo 22, verso de número 50. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor: e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a sua orelha direita. E Jesus respondendo disse: permite que eu chegue até este, e tocando sua orelha, o curou. Amém? Pode sentar dando glória para Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, esse é um texto muito conhecido pela igreja brasileira. É um texto que pode ser falado e deve ser falado a jovens, anciões, mulheres, pessoas de todas as idades, pois é um texto que narra uma história muito linda e uma história que nos motiva a dizer que somos igreja. Esse texto é a motivação pela qual você e eu estamos aqui. E para chegar nesse texto, nós temos que entender todo o contexto que esse texto nos apresenta. Quando a Bíblia narra em Isaías capítulo 9 a vinda de um Messias, diz que ele viria, ele nasceria, ele seria visto como um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Quando Isaías profere esta profecia há anos antes do Messias vir à terra, essa profecia se cumpre através da vida de uma camponesa, através da vida de uma jovem e através do seu companheiro, a qual receberam do Espírito de Deus, receberam da virtude de Deus a concepção daquele que seria o Messias. O Messias cresce, faz 30 anos e dá início ao seu ministério terreno, a qual alguns historiadores vão dizer que teve em torno de 3 anos a 3 anos e meio. Durante esse período, o Messias caminha na terra com algumas, digamos, responsabilidades as quais ele exerce durante o seu ministério. Ele escolhe para si 12 homens, aos quais eram homens comuns, eram homens errantes, eram homens aos quais tinham profissões simples como meros pescadores, cobradores de impostos. Eram pessoas como nós, simples. Não eram pessoas como os fariseus, como outras pessoas que tinham muito conhecimento. Alguns deles até eram conhecidos como indoutos ou analfabetos, digamos assim. Então, quando nós vemos essa trajetória, nós vamos ver que durante a trajetória desse ministério, Jesus, ele trabalha através do ensino. Seu ensino é visto por parábolas, seu ensino é visto de forma simples, mas a sua mensagem, ela chega até a sinagoga e também ela chega até as aldeias, os lugares onde as pessoas eram mais pobres e também os pecadores. A mensagem de Jesus, ela é a mensagem do reino dos céus.
A mensagem de Jesus é uma mensagem de reconciliação. A mensagem de Jesus é uma mensagem de eternidade. A mensagem de Jesus mira a muitas pessoas que as coisas que são da terra são coisas passageiras, mas aquilo que é do céu é eterno e vale muito mais a pena. A mensagem de Jesus é anunciar o reino do seu Pai. A vontade de Jesus é que todos nós, assim como os discípulos, fizessem a vontade do Pai. E diante desse ensino, Jesus vai mostrar, através de sinais, prodígios e maravilhas, quão a mão de Deus era com ele. Aonde Jesus passava, milagres aconteciam, coxo andava, cego voltava a ver, mortos ressuscitavam. É bem verdade que aonde Jesus passava, os religiosos ficavam com raiva dele, mas por onde ele passava, também as pessoas o aclamavam e as multidões o seguiam. Porém, nós vamos ver nesse texto que alguns historiadores vão dizer que são as últimas 24 horas de Jesus. Jesus tinha acabado de cear com os seus discípulos. A ceia simbolizava ali também aquilo que Jesus tinha entregado a eles, aquilo que eles nos ensinaram e aquilo que nós fazemos nos dias de hoje em memória dele. Porém, Jesus deixa claro que alguém ou um dos discípulos iria ser aquele que iria trair. Bem verdade que aquele que fosse trair o Filho do Homem seria o chamado filho da perdição. Então Jesus, ele acaba de cantar um hino. E a Bíblia diz que ele vai agora, como de costume, porque Jesus tinha esse costume de ir ao monte orar. Jesus vai para o Monte das Oliveiras orar a Deus. Durante o processo que Jesus está orando, a Bíblia diz que os discípulos estão dormindo. E Jesus está orando ao Pai, e a oração de Jesus, ela é uma oração muito séria. Jesus está dizendo: Pai, se tu quiseres, remova de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. A Bíblia diz que enquanto Jesus está fazendo essa oração, ele está suando sangue. O sangue que está caindo do seu rosto, está caindo em terra. É o momento mais difícil do ministério de Jesus, porque agora Jesus vai enfrentar uma cruz, agora Jesus vai enfrentar o Calvário, agora Jesus vai enfrentar a adversidade que é os seus discípulos, muitos deles, exceto João, vão correr, porém apenas João, nós sabemos que vai ficar ali diante da cruz. Então é um momento muito difícil. Então é o momento onde Jesus sabe que vai passar por açoite, sabe que vai ser pregado no madeiro, sabe que é o momento onde ninguém vai poder fazer nada por ele, mas ele vai ter que passar por isso. E a Bíblia diz que Jesus, repreendendo os discípulos por causa do seu sono, por causa da sua, digamos assim, falha naquele momento de vigilância, Jesus falando ainda, eis que vem uma multidão e Judas Iscariotes diante dessa multidão. A Bíblia diz que Judas chega até Jesus para o beijar. E a frase que Jesus deixa para Judas no versículo 48 é muito interessante. Jesus diz: Judas, com um beijo, tu traís o Filho do Homem? Por que Jesus faz essa pergunta? Quando nós lemos o capítulo de número 22, do seu início, nós vamos ver que Satanás entra em Judas a ponto de Judas ser levado a fazer algo que ele está para realizar contra o Messias. A Bíblia diz que Satanás entra em Judas. Judas vai até os servos, os sacerdotes, os principais capitães, e chega diante deles com um conselho, chega diante deles com uma proposta. A Bíblia diz que esses homens se alegram e oferecem dinheiro a Judas. É aqui onde eu quero iniciar essa mensagem da parte de Deus. Judas, ele entrega Jesus. Judas, ele vende Jesus. Judas, ele beija Jesus, mas isso não muda o caráter de Jesus. O que Judas realiza não muda o caráter de Jesus. Jesus é aquele que reconhece o erro de Judas, mas o seu caráter não muda, porque Jesus, ele é perfeito.
E quantas vezes, irmãos, nós não falhamos na nossa vida, no nosso cotidiano com Deus, na nossa vida com Deus, como Judas. Alguns até fazem como Judas, se apegam com o que é momentâneo e esquecem o que é eterno. Judas está se apegando com o que é momentâneo e está se esquecendo do que é eterno. Passou o tempo, Judas não era qualquer um, ele era um dos tesoureiros da igreja. Ele tinha uma responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Ele era um dos obreiros de Jesus, mas ele está mais apegado ao que é momentâneo do que é eterno. Esse é o erro que nós podemos cometer nos dias de hoje. Estamos apegados à nossa vida, estamos apegados demais ao que nós podemos fazer, mas estamos esquecendo do Deus que ainda é e que sempre será eterno. Esse que é o erro nos dias de hoje, Miriam. As pessoas estão olhando e estão como Judas. Judas está pensando, olha, eu vou fazer um complô, eu vou vender, eu vou fazer, vai acontecer. Mas por que Judas faz isso? Porque antes de Judas vender Jesus, antes de Judas falar com os capitões, com os sacerdotes, o que ele fez? Ele permitiu Satanás entrar dentro dele. Antes de alguém esquecer o que é eterno, o diabo entra dentro da pessoa. Antes de alguém se esquecer de Deus, o diabo já entrou. É por isso que nada acontece na vida de alguém em 2 meses, 1 mês, 1 semana. Às vezes já vem de 3 meses, às vezes já vem de 5 meses. Mas nessa manhã eu quero pregar que há um Deus que vai abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver o que é eterno. Porque o que é momentâneo está lá fora. O que é momentâneo vai se apresentar para nós todos os dias, como se apresentou para Judas. E o que acontece, irmão Júnior? A Bíblia diz, irmão, que nesse momento, aqueles que estavam perto de Jesus, alguns dos discípulos vão dizer, e agora, feriremos a estes com a espada? Porque Jesus tinha dito a eles para comprar espada. Eles tinham espada, eles tinham 2 espadas, se não me engano, o texto vai dizer. Então eles tinham espada. E a Bíblia diz que nesse momento, um deles fere o sumo sacerdote, corta a sua orelha direita, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E um deles nós sabemos aqui, Lucas não vai relatar, mas nós sabemos que é Simão Pedro, porque João vai dizer claramente que é João vai dizer claramente que é Pedro que corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Aqui nós vamos entender o fato de que os olhos de Pedro, a intenção de Pedro ali, não é uma intenção de não defender Jesus, mas é uma intenção que foi levada à emoção, foi uma intenção que foi levada à ira. Eu vou explicar para você um pouquinho sobre isso. As emoções, irmãos, elas não podem guiar a nossa vida espiritual. As emoções, elas não podem ser aquilo que nós vamos abraçar diante das situações em que nós vamos viver. Porque, pasme, há pessoas que estão vivendo pela emoção. A emoção vai ditar se o culto que você sentiu, se o culto que você estava prestando diante de Deus foi um culto emocional ou foi um culto racional, como foi falado pelo pastor aqui. A emoção, muitas das vezes, leva uma pessoa a passar um tempo dentro da igreja e depois dizer, isso não era para mim. É porque ela está emocionada. É porque ela está caminhando pela emoção. Mas Deus nos chamou nessa manhã com um propósito de nos trazer para uma fé fundamentada em Cristo. A fé em Cristo vai nos fazer não ter uma vida emocionada, mas ter uma vida fundamentada na palavra de Deus. O que é uma fé fundamentada na palavra? É uma fé que não está olhando o que está acontecendo, mas está olhando o que a palavra diz. O que é uma fé fundamentada na palavra? Uma fé fundamentada na palavra é uma fé que não olha para a vista, mas crê que o Deus Todo-Poderoso pode mudar a história. Eu vim pregar nessa manhã para alguém que sabe que a sua fé não depende do que você sente, mas depende do Deus que você serve. Deus está dizendo a mim e a você, firma a tua vida na palavra, ouça o que a palavra tem para dizer. Mas o médico diz que não vai acontecer, mas a última palavra ainda é do médico dos médicos. Mas a porta está fechada, há um Deus que abre porta. Mas está tudo difícil, mas ainda há uma palavra dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem.
é a fé. Porque se nós formos pela emoção, irmãos, nós vamos começar a se esquecer das promessas que Deus proferiu sobre nós. Se nós formos pensar na emoção, nós vamos agir como Pedro, que no momento difícil, saca a espada da bainha e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. O que é a ira? A ira é uma emoção básica, de forma intensa, e ela se caracteriza por forte indignação, raiva ou fúria. A ira, ela está presente em uma das obras da carne, como Paulo vai descrever em Gálatas capítulo 5, verso 20. Ela se faz presente. Sendo uma obra da carne, é necessário entender o que a carne vai proporcionar para nós. A carne vai realizar tudo aquilo que não agrada a Deus. Primeira coisa que a carne vai realizar no ser humano: o pecado. O pecado é algo que nos tira da intenção ou do propósito em que Deus nos chamou. O pecado é aquilo que nos afasta da presença de Deus. Deus é santo, mas quando nós pecamos, nós se afastamos de quem é santo. É como se essa água aqui, que está pura, limpa, eu jogasse terra dentro dela, ela não vai ser a mesma água. O pecado suja a nossa alma. O pecado fere a santidade de Deus. E o pecado nos afasta do propósito que Deus tem para realizar na nossa vida. Outra coisa que a carne vai realizar na vida do ser humano é a morte espiritual. E pasmem, na igreja brasileira está sendo comum entendermos a morte espiritual. O que é a morte espiritual? As pessoas estão no automático cantando hinos. As pessoas estão no automático prestando cultos, mas não tem mais prazer em estar com Deus. Não tem mais prazer em adorar a Deus. Não tem mais prazer em estar na casa de Deus. Vem porque é mais um culto. Vem porque eu preciso acompanhar alguém. Isso se chama morte espiritual. E o que mais a carne vai realizar, irmão Júnior? Também a frieza espiritual, que está próximo da morte espiritual. O que é a frieza espiritual? Se alguém orava, já não tem mais prazer em orar. Se alguém lia a Bíblia, já não tem mais prazer em ler a Bíblia. Se alguém gostava de vir para o culto, já não quer mais ir para o culto. Não tem problema. Eu falto hoje, não justifico, não tem problema. Isso é frieza espiritual. E o que mais a carne vai realizar também? A carne vai realizar algo muito difícil nos dias de hoje de pregar, mas Deus mandou eu pregar sobre isso. A falta de compromisso com Deus. É quando alguém tem uma responsabilidade, mas prefere não abraçar a oportunidade, não abraçar a responsabilidade, não realizar aquilo que Deus quer. Isso se chama falta de compromisso com Deus. Tudo isso é porque, irmão Júnior, explica para mim. É porque a carne se opõe ao espírito. A carne se opõe àquilo que nós queremos fazer. Você sabia que até o desejo de adorar a Deus não provém de você, provém de Deus? Então a carne tem esse desejo. Enquanto nós queremos Deus, a carne quer uma vida longe de Deus. Enquanto nós queremos estar perto de Deus, a carne quer que nós fazemos a nossa vontade. É simples, porém, a carne tem esse desejo, ela impulsiona-nos a esse desejo. E quando nós pensamos nisso, nós estamos vendo que Pedro está sendo guiado pela carne. Porque se Pedro entendesse quem era Jesus naquele momento, Pedro ia saber que isso ele não deveria fazer. Ah, irmão Júnior, mas Jesus repreendeu Pedro lá atrás. Sim, chamou ele de Satanás, porque ele não estava entendendo o propósito que Jesus veio para a terra. Sim, mas lá na frente Pedro também vai negar Jesus. Sim, mas lá na frente Pedro também vai voltar a pescar. Sim, mas lá na frente Pedro vai ser um líder da igreja. Então tudo que nós fazemos, a qual nós erramos, nunca é em vão, sempre há um aprendizado nisso. E é interessante que a resposta de Jesus a Pedro cortar a orelha do servo do sumo sacerdote não é repreender Pedro ali, mas é mostrar quem é Jesus. A Bíblia diz, irmão, isso aqui é lindo. Pode ver aí o verso que nós lemos. Jesus, ele pede se ele pode se aproximar do homem. Quando Jesus se aproxima, a Bíblia diz que ele cola a orelha do servo do sumo sacerdote. O caráter de Jesus, ele mostra que mediante uma situação que alguém erra, ele ainda é perdão. Nós éramos como servo do sumo sacerdote, todos nós aqui.
diante de Deus nós éramos estranhos, inimigos de Deus. Mas Cristo, com a sua compaixão, nos alcançou e nos trouxe para perto do reino do céu. Todos nós éramos indignos, todos nós éramos alguém que falhava, mas Jesus olhou para nós e disse: eu vou ter compaixão, eu vou levantar, eu vou trazer para a minha presença, eu vou mudar a história. Irmão, há duas coisas aqui que o texto vai me mostrar. A primeira, que Jesus, ele tem perdão para quem foi ferido, servo do sumo sacerdote, e Jesus tem perdão para quem feriu, para Pedro. Porque a Bíblia diz que Jesus cola a orelha do homem. Isso significa que Jesus demonstra que ele é cura, que ele é perdão. Se você foi ferido por alguém, se alguém te feriu em algum momento, saiba que Jesus está aqui para te perdoar, mas também para curar a sua alma. Se alguém te fez algo lá fora, se o mundo diz que você não é nada, se o mundo diz que você não presta, há um Deus que vai ao seu encontro para curar a sua alma e para dizer: eu sou Jesus, aquele que mostra o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, aquele que é o Pai, aquele que diz: eu e o Pai somos um. Ele veio para mudar a história de alguém nessa manhã, ele veio para transformar a vida de alguém nessa manhã. Saiba você que Jesus está vindo ao seu encontro, não para poder simplesmente te julgar, não para poder apontar, mas para mostrar um novo caminho, uma nova rota, há uma nova estrada para você, há um novo caminho que Deus quer que você caminhe. Quando Jesus vai ao encontro daquele homem, irmão, não é para curar o físico, mas é para curar o que está dentro. Porque alguém que recebe o milagre de Jesus, como foi falado aqui pela Isabela, nunca é o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. E Jesus está fazendo isso, irmão, na frente dos discípulos apenas. Ele está fazendo na frente daqueles que vão levá-lo para o madeiro. Porque Jesus não está apegado em realizar milagres. Jesus está apegado, não está apegado a nos proporcionar coisas. Jesus está apegado não somente ao que nós queremos, mas sim Jesus vem com uma missão quando ele veio para a terra. E ele deixa sobre nós fazer a vontade do Pai que está no céu. Quando Jesus realiza isso, ele está querendo mostrar a compaixão que Deus tem. Ainda que alguém esteja diante de Deus, longe de Deus, há um Pai que está abraçando, há um Pai que está sendo zeloso, há um Pai que está junto. E nessa manhã eu quero dizer que você não está só, há um Pai que está contigo, há um Cristo que é palavra para você, há um Espírito Santo que é teu amigo, dentro da sua casa, aonde quer que você esteja, há uma compaixão, há uma glória de Deus que te acompanha. Você não vai parar, você não vai desistir, apenas creia que há um Deus que zela pela tua alma. Irmão, em meio à perseguição, situação adversa, Jesus sabia que algo iria ter que se cumprir. Quando Jesus fala para eles: olha, é chegada a hora e o poder das trevas, se cumpre aquilo que Jesus mesmo disse: o Filho do Homem será entregue à mão dos pecadores, será crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Se cumpre. Era Jesus dizendo: olha, eu estive tanto tempo com vocês no templo, vocês não me prenderam, e vieram agora como se eu fosse um ladrão, com varapaus, com armas, com espadas. E aí Jesus vai dizer: mas isso é o poder das trevas. É como Jesus estivesse dizendo: é para que se cumpra as escrituras, é para que se cumpra o propósito. Irmão, o que motivou Jesus a ir para o madeiro, a ir para uma cruz, não foi os seus discípulos. O que motivou Jesus a estar diante do Calvário, a caminhar sobre a via dolorosa, não foi, irmão, o simples fato dele ser Deus, o simples fato dele ser o Filho de Deus. O que motivou Jesus não foi a emoção. O que motivou Jesus foi o propósito: derramar sangue para que houvesse remissão
de pecados, salvação para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que eu vim pregar nessa manhã para você? Eu vim pregar um Deus que morreu no madeiro, morreu numa cruz, por mim e por você, para que os seus pecados fossem perdoados. Talvez ninguém vai morrer por você, talvez ninguém vai dizer, olha, eu dou a vida por você, mas Jesus foi até o fim, por mim e por você. Jesus não escolheu dizer, olha, eu vou só até aqui, olha, aqui tá bom. Não. Jesus foi até o fim. Cuspiram nele, bateram nele, mas ele foi até o fim, porque ele sabia que havia uma humanidade a qual haveria remissão, a qual haveria redenção de pecados. Nessa manhã eu quero dizer que Deus te chamou com um propósito, e o propósito é mudança de vida, o propósito é salvação. O Calvário vai alcançar a tua casa, a cruz vai alcançar a tua família. Jesus está dizendo nessa manhã, através dessa palavra, que ele vai curar, que ele vai salvar. Apenas creia no Senhor do propósito. A emoção passa, mas o propósito permanece. Fiquei feliz, já volto para o texto, que eu falei para um amigo, Miriam, esses dias. Eu falei, os jovens da igreja foram para a marcha para Jesus. Aí ele falou assim, e como que é os jovens lá da sua igreja? Eles só vão para a marcha? Eu falei, não, todo culto eles estão no culto de quinta, eles estão no culto de domingo, eles gostam do culto, eles gostam da palavra. Ele falou assim, então os jovens não estão pela emoção, os jovens estão pelo propósito. E é isso que eu vim pregar para você nessa manhã. Não viva pela emoção, viva pelo propósito. Ah, mas o propósito vai doer, o propósito vai te levar para quê, irmão Júnior? O propósito vai nos levar para a santidade, o propósito vai nos levar mais para perto de Deus, o propósito vai nos levar para onde Deus quer que nós estejamos. Ah, mas está todo mundo falando que é melhor a emoção. A emoção pode durar um dia, dois, mas o propósito dura a eternidade. Jesus disse, largo é o caminho que leva para a perdição, mas estreito é o caminho que leva à eternidade. Eu vim pregar o céu para você hoje. Eu vim pregar que cada lágrima será recompensada, que cada luta será recompensada, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Mas tem que seguir o propósito. Irmão, o Fábio está comigo aí já tem um tempo, né? Caminhando comigo. De 7 mensagens que eu ministrei, as 7 últimas mensagens, 5 mensagens é falando sobre a volta de Jesus. Aí eu falei, Deus, eu vou falar sobre isso. Mas será que o Senhor quer que fala hoje? Aí os jovens no segundo louvor cantaram, depois as irmãs com o pandeiro também falaram da volta de Jesus. 5ª mensagem seguida falando sobre isso. Algo Deus tem para nós hoje. Irmão, por que você falar sobre a volta de Jesus? Por que você falar sobre os últimos tempos? Malaquias vai dizer no seu capítulo 4 que o dia do Senhor seria terrível. Seria um dia onde o fogo arderia sobre a cabeça do ímpio. Mas aqueles que adoram o nome do Senhor, aqueles que creem no Senhor, o sol da justiça nascerá e a salvação viria sob as suas asas. Eu quero dizer que a igreja vai até o fim no propósito da salvação. Jesus disse, aquele que crê e perseverar até o fim será salvo. Ei, nessa manhã saiba que há um propósito para o qual nós estamos vindo todos os cultos, para o qual nós estamos vindo adorar a Deus. É porque há uma eternidade maravilhosa nos esperando, porque há um céu nos esperando. Sabe o que a santidade nos traz? A santidade nos traz a certeza de que Deus já preparou para nós uma morada no céu, e é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós o bendizemos, é por isso que nós vivemos para Ele. Ninguém está aqui, aleluia, apenas por estar. Há um propósito maior, e o propósito maior é a salvação. O ser humano não foi feito para viver o que é momentâneo, o ser humano foi feito para viver o que é eterno. Quando Deus criou o ser humano, criou com uma ideia de adorar, de se manifestar e de se relacionar com Ele. Eu vim pregar nessa manhã um Deus que se chama Emanuel, Deus conosco. Ele está aqui, mas Ele também está cuidando lá da tua
casa. Ele está aqui, mas Ele também está cuidando do teu filho. Ele está aqui, mas Ele também está cuidando das tuas finanças. Ele está aqui, mas Ele cobre você com teu sangue. Ele está aqui, mas Ele é livramento para a tua casa nessa manhã. Deus está dizendo: cumpre o propósito, cumpre a chamada, porque há um céu nos aguardando. A cada pedrada que Estevão levava, Estevão estava levando pedradas em Jerusalém, tacavam pedra nele, mas a Bíblia diz que Estevão estava firmado no céu. Quando Estevão olha para os céus abertos, ele vê o Filho do Homem. O que isso quer dizer? Ele não está vidrado na emoção, mas virado para o propósito. Podem apedrejar, podem falar. Estevão estava dizendo: eu olho para o céu, porque do céu tem socorro, porque do céu tem salvação, porque do céu tem o aguarde de Deus. E aqui eu concluo a mensagem. Irmão, Jesus é levado preso. Jesus é levado para um lugar chamado pretório. É um saguão. Jesus apanha, é humilhado. Colocam coroa de espinho. Ferem ele com cana. Colocam ele de joelho. Zombam dele. Dali ele é levado para um caminho que nós conhecemos como Gólgota, o lugar da caveira onde ele vai ser crucificado. Zombam dele, dizendo: desce daí, salva-te a ti. Não salvou tantos. Outros vão dizer assim: olha lá, ele está conversando com Elias. Vão tentar dar mirra para ele, álcool misturado. Ele vai negar. Vão transpassar a lança nele. Ele vai entregar o seu espírito. O véu se rasga de cima a baixo. Quando isso acontece, irmão, já está certo que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Quando chegam as mulheres Joana, Maria Madalena, o anjo diz: olha, ele não está. Quando Pedro vai lá olhar, o sepulcro está vazio. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus cuida da igreja. O nosso Deus te ama. O nosso Deus te chama nessa manhã para ter uma vida de intimidade, para ter uma vida de verdade, para ter uma vida próxima dEle. Como a irmã Isabela disse, ela tem sede de Deus. Deus está derramando sede da palavra, sede da presença, sede de quem Ele é, sede de quem Ele é na sua vida. Eu vim pregar que o seu Deus está vivo. E aqui eu concluo a mensagem. Hoje ele é advogado. Hoje ele perdoa. Hoje ele é perdão. Hoje ele abraça. Hoje ele consola. Hoje ele é graça para nós. Mas um dia, como diz Malaquias, ele virá para julgar as nações. E nessa manhã, eu gostaria de fazer um convite. Dois convites aqui. O primeiro, se há alguém no nosso meio que ainda não conhece esse Jesus, ainda não conhece esse Deus, e que tem o desejo de conhecê-lo, tem o desejo de estar próximo dele, tem o desejo de ter a vida mudada, transformada, como de muitos irmãos aqui, como a minha. Levante sua mão, nós vamos orar por você. Se alguém em nosso meio quer aceitar Jesus como seu Salvador, ou quer reconciliar com o Senhor Jesus Cristo, uma aliança que foi quebrada, esse é o momento de se aproximar de um Deus que é compaixão, de um Deus que é amor, de um Deus que nunca vai te abandonar. Talvez as pessoas te abandonaram, mas há um Deus aqui nessa manhã que nunca vai te abandonar. Ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Alguém aqui no nosso meio quer aceitar Jesus ou quer reconciliar com Jesus? Levante sua mão assim, nós vamos orar por você. Quer dar um passo para ter uma vida mudada, uma vida transformada? Você pode vir aqui à frente.
A igreja pode dar glória a Deus, irmão? Jesus está salvando. Jesus está salvando nessa manhã. Glória a Deus. Abraça ela, amiga.